Diz aí, pessoal, tudo firmeza? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu iniciei uma série de vídeos sobre reis e imperadores, né? Grandes reis e imperadores, e vamos ver o que a gente aprende com esses grandes governantes, né? Que governaram nos tempos antigos. E lembrando que quando a gente fala de reis e imperadores, o reino ele tem mais excelência do que um império, né? A gente vê isso lá quando em Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados, né? O reino do Filho do seu amor. Então, o reino há remissão de pecados, no império não. Mas não quer dizer que o império não tenha tido pessoas boas no governo, né? Deus sempre há pessoas que se ascendem ao poder, e foram pessoas que a gente pode aprender muito com eles, né? Eles dão uma aula de muita coisa para a nossa vida. Sobre o reino, eu vou estar falando sobre Davi, né? Nos próximos vídeos. Davi foi o exemplo de rei, né? Nele, todos os reis bons que se levantaram se inspiraram em Davi, né? O rei Asa, ele combateu a idolatria, né, do reino. Josafá também foi um outro combatedor da idolatria. Ezequias foi o rei que se voltou para Deus, né? Quando no período de aflição, quando o inimigo Senaqueribe se dirige para destruir a cidade de Jerusalém, Ezequias ele se prostra diante de Deus, se humilha diante de Deus e consegue com isso o favor de Deus, e Deus o livra daquela situação que ele se encontrava, né? Deus envia um anjo e arrasa com o exército de Senaqueribe. Então ele é o rei que se voltou para Deus, Ezequias. Josias foi o rei que começou a governar com 8 anos de idade. Tá vendo? A gente tem que prestar atenção nas crianças, né? Não é porque uma criança, Deus, né? Samuel era uma criança quando Deus falou com ele, né? Deus começou a lidar com Samuel, Deus de criança. Então, as crianças merecem, né? A gente aprende muito com as crianças, elas nos ensinam muito, porque a criança ela tem uma a palavra de Deus fala que a gente deve ser como as crianças para entrar no reino de Deus, né? Jesus diz isso, que se a gente não for como as crianças, de maneira nenhuma a gente vai entrar no reino de Deus. Então a gente tem que ter um foco nas crianças. Elas têm um coração mais puro e mais inocente do que um adulto. Elas não têm tanta malícia como um adulto tem. Esse foi o último rei bom que Israel teve no seu período monarca, né? Que durou entre algo de 487 anos, né? Se eu não me engano, deixa eu ver. 487 anos. Israel teve um total de 39 reis. Você somando o reino do norte com o reino do sul, né? O reino de Judá e o reino de Efraim, soma-se um total de 39 reis. Sendo que o reino do norte, de Efraim, nunca teve um rei bom. Todos foram reis maus, né? Que a gente não tem... Se a gente tiver que aprender, é aprender o que não se deve fazer, né? Quando você lê sobre um rei de Efraim, o reino do norte, a gente aprende ali o que não se deve ser feito, né? Se você quer ser alguém que
né, que tenha, que procure buscar os caminhos de Deus. Esses 5 reis são exemplos, né? O Davi, Asa, Josafá, Ezequias e Josias são os 5 reis bons. Fora esses reis, Israel teve mais 5 reis, mais ou menos, né? Pode-se dizer assim, né? Salomão foi um desses, né? Quem mais foi? Salomão foi um rei mais ou menos, né? Ele começou o reino bem, mas ele terminou o reino dele mal, né? Ele se afastou de Deus. Outro rei mais ou menos foi Joiás, Amazias, Uzias e o rei Jotão. São mais 5 reis mais ou menos. O resto só rei maus. Se você pegar o reino do norte, somente tem reis maus, né? E Roma também, Roma teve um total de 35 imperadores, né? Esses 35 imperadores, os historiadores não consideram Júlio César, né? Pela forma que Júlio César se ascendeu ao poder, né? Júlio César, ele dá um golpe no Senado. Uma observação, meu filho tá jogando um videogame ali, então às vezes eles gritam muito, né? Então, as pessoas, vocês não ficarem assustados, é porque ele está ali no Exciting, ali no gameinho deles, né? Fica jogando online. E Roma teve esse total de 35 imperadores, sem contar Júlio César, porque Júlio César, ele marca o início dos imperadores, mas ele dá o golpe no Senado. Então o período de república se acaba em Júlio César, e em Júlio César começa o tempo de imperadores. E desses 35 imperadores, apenas 5 deles não foram tiranos, né? Enquanto o Império, o Senado era um mecanismo de defesa da população contra a tirania do líder, né? O Senado ela era uma autoridade que tentava conter a tirania do líder, né? O imperador, ele não poderia governar sem a aprovação das coisas do Senado. E Júlio César, ele dá o golpe no Senado e subjuga o Senado, né? Júlio César, ele primeiro, antes dele dar o golpe no Império, ele foi nomeado cônsul. Havia uma tríplice aliança em Roma no tempo de Júlio César. Era Júlio César, Pompeu e Cássio. Esses 3 homens, eles eram os caciques de Roma, né? Os 3 eram homens de guerra, né? E Cássio e Pompeu, eles eram membros do Senado, né? Eles eram da alta cúpula lá da aristocracia. E eles elegem Júlio César como cônsul do Senado para manipular Júlio César, né? Usar Júlio César a favor deles. Júlio César, essa ideia veio da mente de Júlio César, porque o sonho de Júlio César era sempre o poder, né? Conquistar poder. Tanto é que ele se declara um deus, né? Júlio César, e essa também era a diferença do Império. Os imperadores, eles achavam que eles eram semideuses. No reino não há isso, né? O rei, ele sabe muito bem que eles não passam de homens e que eles estão debaixo da autoridade de Deus. Os imperadores não, os imperadores, eles se julgavam deuses, né? Tanto é que eles eram deificados pelo Senado após a sua morte. Alguns eram deificados, aqueles que eram considerados bons, ou no final da vida dele, ele elegia um sucessor ao império que não tinha uma corrente sanguínea, porque em Roma isso poderia acontecer, né? O reino não, o reino você tem que vir da família real. No império não, no império ou o Senado elegia
após a morte do imperador, um novo imperador, ou aquele imperador, ele adotava uma pessoa. Desses 5 imperadores bons, apenas um veio de uma, como se diz, tinha laço sanguíneo com o seu antecessor, né? Titus, apenas Titus, que ele era filho de Vespasiano, né? O pai dele. Então, apenas Titus, que foi considerado um rei bom. Apesar de que Titus, ele foi um imperador, ele foi, na época, general, né? Foi enviado a Roma para conter a revolta dos judeus. Foi o período da queda de Jerusalém. E os críticos até, se você leu, eu não quero, né, entrar nessa questão, mas dizem que Flávio Josefo, ele tentava colocar os romanos não com uma vista, uma ótica ruim, para que os romanos, depois da queda de Jerusalém, eles não sofressem uma represália com o povo judeu, né, para conter futuras revoltas, né? Tanto é que Tito, ele foi enviado, mas a intenção de Tito era um desfecho pacífico, né? Tito, ele cerca Jerusalém. Havia uma revolta dos judeus, né? No tempo de Tito, dessa revolta, em torno do ano 70, depois da crucificação de Jesus, essa revolta era encabeçada por 5 grupos. Eram os saduceus, os fariseus, os zelotes, os edoms, os sicários, né? Os fariseus, os saduceus eram os ricos. Era o grupo religioso dos ricos. Os fariseus eram o grupo dos intelectuais. Eles eram considerados os guardiões da lei. Os zelotes, eles eram considerados os guardiões dos objetos sagrados, né? Os guardiões ali do candelabro, da mesa da proporção, aqueles objetos santíssimos ali do templo, eles eram considerados os guardiões desses objetos. Edoms, os edomitas, eram os descendentes de Esaú, eles estavam no meio ali, fomentando tudo aquilo. Você vê que o inimigo do povo de Deus, ele está no meio do povo de Deus para fomentar uma rebelião, né? Eles se rebelaram contra o Império Romano, né? E quem estava fermentando mais ali, você vê que os descendentes de Esaú estavam lá no meio, né? Como na cúpula dos religiosos. Sicários, os sicários é uma casta que sai do meio dos zelotes. Os zelotes eram os guardiões dos objetos sagrados. Os sicários, eles eram também a mesma coisa, só que o sicário, ele era uma pessoa de personalidade violenta, né? O sicário, eles matavam em nome de Deus. Naquele tempo, eles matavam o próprio povo deles em nome de Deus. Aquelas pessoas que não queriam se juntar a essa revolta, eles matavam. Você vê, né, o judeu cometendo, né, a matar o seu próprio povo. Então, quando Roma descobre que eles haviam tomado a torre de Antônia, essa torre foi uma torre que Herodes mandou construir ela quando ele reforma o templo de Herodes, o templo do segundo templo. Ele constrói uma torre no topo da montanha ali para poder vigiar o que acontecia no templo de Jerusalém, para estar vigiando eles. Então, esse grupo de religiosos, eles conseguem tomar essa fortaleza, essa torre, e eles acreditavam que Deus estava com eles. Porque eles conseguiram tomar a torre. Quando eles tomam essa torre, Roma toma conhecimento disso. Vespasiano, o imperador, ele manda Tito, mas Tito e outro general, eu não me lembro bem qual outro general, foram dois generais que cercaram Jerusalém. Um desses generais era Tito,
que tinha 3 legiões de soldados, né? E Tito, ele tenta por tudo uma solução pacífica. Tito cerca a cidade e ele corta o suprimento de alimento daquela cidade. Quando você corta o suprimento de alimento de uma cidade, a intenção é que aquele povo vai chegar a um ponto que eles vão se render. Porque a fome é algo que a gente vê muito isso. A gente está vivendo em tempos de crise, a gente vê que a violência aumenta por causa da escassez de coisas. E aconteceu isso em Jerusalém, né? Então, os religiosos continham essas violências lá dentro de Jerusalém. Jerusalém estava cercada como um passarinho na gaiola, como Nabucodonosor fez. Cercou Jerusalém. E então muitos que não queriam se juntar a essa revolta, eles eram mortos. Ou a maioria era morto pelos próprios judeus, né? E quando eles conseguiam escapar de Jerusalém, né? Tito, ele pegava essas pessoas, como Tito ele já estava muito tempo esperando para que ele se rendesse, Tito, para forçar que os líderes daquela revolta a se render, eles crucificavam essas pessoas. Para que, né, os parentes daquelas pessoas pressionassem essa facção religiosa, né, essa facção dos líderes que estavam encabeçando essa revolta, né? E Tito chega a um ponto de que a fome era tão grande dentro isso está relatado no livro de Flávio Josefo, sobre a Guerra dos Judeus. O título do livro quer dizer a Guerra dos Judeus. É muito interessante se você quiser conhecer o que aconteceu na queda de Jerusalém, porque a Bíblia não fala sobre isso, né? Os evangelhos, a literatura bíblica não fala sobre a queda de Jerusalém. Isso está no livro de Flávio Josefo. E, se eu não me engano, o livro o livro apócrifo de 1ª e 2ª Macabeus, né? São livros históricos. Eles não têm inspiração de Deus, mas são livros que contam a história, né? A gente tem que tomar cuidado com o que está escrito ali, porque não tem como se diz, não passou pelo canon, né? Não foram coisas que tem coisas ali que nos edificam, mas tem coisas ali que acaba nos levando a maus caminhos, né? Salomão mesmo escreveu alguns livros que não foram incluídos no canon, né? Tem alguns livros de Salomão que não foram incluídos no canon. Já o livro de Provérbios, né? Cantares, alguns livros dele foram incluídos. Ele foi um rei mais ou menos. Provavelmente esses livros foi a época que Salomão estava bem com Deus, né? Esses livros foram inspirados por Deus. Então, aqueles que no final do reinado de Salomão, ele escreveu muito, e esses livros não foram incluídos, né? Por ele ter se distanciado de Deus, entendo eu. Bem, e essa revolta, Tito, ele faz de tudo. A fome chegou tamanha ali dentro da cidade de Jerusalém, e foi uma época que Jerusalém estava cheia. Foi a ocasião da festa dos pães asmos, essa revolta. Você vê que os líderes, eles programaram tudo para a revolta de Jerusalém, quando Jerusalém estava cheia por questão da festa dos pães asmos, né? Eles estavam ali para celebrar a Páscoa, né? A festa dos pães asmos. A Páscoa, a festa dos pães, a Páscoa, ela é considerada uma das maiores festas de Israel. Então foi nesse período. E a fome chegou tamanha que uma mulher não resistiu àquilo e matou o seu próprio filho e comeram ele, ao nível de que as coisas chegaram em Jerusalém. E Tito, quando toma conhecimento disso, ele fala, não, isso é o ponto final, eles profanaram toda a cidade, a ponto da mãe comer o filho vivo, matar a criança, cozinhar e comer. Então Tito entendeu que eles haviam profanado toda a cidade com isso.
eles estavam matando muito entre eles. Flávio José, você vai ver que Flávio José ele vai apontar como causador da guerra os judeus, não os romanos. O causador da guerra, a revolta partiu dos judeus. E Tito, ele oferece então a esses líderes uma anistia desses crimes, se eles se rendessem. Tito ofereceu a eles: olha, se vocês se renderem, a Roma vai dar uma anistia de todos esses crimes que vocês cometeram. E mesmo assim, os líderes religiosos usavam o povo como escudo. Tá? Muitos não queriam, não queriam participar disso, mas eles estavam ali fechados como um pássaro na gaiola. Não tinha como eles sair das mãos daqueles líderes religiosos. Eles estavam na mão deles, usou o povo como um escudo, uma massa para fomentar aquilo. E Tito, então, quando ele invade a cidade, definitivamente após isso, né, eles entenderam, Roma entendeu que havia profanado a cidade, chegando ao ponto da mãe comer um filho vivo, não tinha como mais aguardar ou esperar que eles se rendessem. Tito invade a cidade e dizem que até contra a ordem de Tito, Flávio José vai dizer isso, que contra a ordem de Tito o templo foi incendiado. A gente vai se aprofundar mais sobre o que causou o incêndio do templo nos próximos vídeos. Você vai ver que o templo ele foi incendiado no mesmo dia e no mesmo mês do que foi incendiado na época de Nabucodonosor. É interessante isso, né? Foi no dia 9, se eu não me engano, no dia 9 em torno no mês de setembro. Você vê que o mês de setembro ele é um mês de juízo, né? A festa das cabanas, a festa da expiação, ela é celebrada em setembro, em torno do mês de setembro. Então, o dia 9 marcou esse dia, a queda do primeiro e a queda do segundo templo de Jerusalém. Marcaram esses dois eventos históricos, né? E Tito invade, então os sacerdotes se rendem. Esses sacerdotes que encabeçavam isso, eles se rendem, eles pedem a clemência de Tito, mas Tito diz a eles que o período de perdão havia passado. A gente aprende com isso. Deus, o período... Não que Deus seja um tirano, ou longe de mim se comparar a Deus com isso, mas você vê que Deus, ele está dando um período de perdão, que é, né, o tempo da graça. A palavra de Deus fala que virá o tempo do juízo, né? Jesus, ele vem agora como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Ele vem para julgar os pecados das pessoas, né? As obras as pessoas serão julgadas de acordo com suas obras, o que elas fizeram. Deus vai julgar as pessoas de acordo com as suas obras, né? E Deus, Tito então fala para os sacerdotes que haviam pedido a clemência de Tito, que Tito manda dizer a eles que o período de perdão já havia passado. Tito havia oferecido uma proposta para eles se renderem e ter uma anistia de tudo aquilo que eles fizeram com o povo, né? A fazer o povo sofrer, o povo passar fome, matar aqueles que não queriam participar. Os sicários faziam isso. Eles matavam as pessoas que queriam deixar aquele movimento. Eles matavam essas pessoas. Chegou a um tal ponto o desânimo ali dentro da cidade, que esses religiosos, eles compravam os profetas. Flávio José vai dizer isso. Eles compravam os profetas, subornavam os profetas, para que os profetas dissessem ao povo que Deus ia intervir naquilo. Lembra de Ezequias? Que Deus enviou um anjo e destruiu todo o exército de Senaqueribe? Então, só que nos tempos ali da queda de Jerusalém no ano 70, eles subornavam para dar uma esperança para o povo, para que o povo não se voltasse contra a cúpula religiosa.
Então o povo tinha essa esperança que mesmo estando cercada por Roma, Deus ia intervir como ele interviu no tempo de Ezequias. Só que esses profetas eram subornados. Flávio José vai dizer que nesse período se levantou um profeta. Ele se chamava Jesus, esse profeta. Não é o Jesus, né, o Senhor, nosso Senhor, mas um profeta que tinha o nome de Jesus, né? Porque esse nome ele era comum naquele tempo. Jesus, ele é o nome, é o nome abreviado de Josué, né? Josué em hebraico é Yehoshua. Aí eles, para não ficar Yehoshua um nome extenso, eles tipo abreviam o nome para Yeshua, e a tradução de Yeshua para o grego vai ficar Jesus, né? Jesus, que é o nosso Jesus que a gente tem hoje. Então a origem da palavra Jesus é Josué, porque Josué ele é uma figura de Jesus. E havia esse profeta, né, no templo lá de Jerusalém, 7 anos antes da destruição da cidade, quando os romanos entram e destroem a cidade. Esse profeta dizia dizem que ele era semelhante a Jeremias. Deus levantou Jeremias para pregar para aquele povo que Nabucodonosor ia vir, que quem se rendesse a Nabucodonosor ia viver, né? Para eles não ficar do lado dos religiosos da época, que eles haviam se afastado de Deus. E Jeremias sofre muito com isso. E esse profeta da época de Tito também sofre muito com a perseguição dos religiosos. E por final, os religiosos matam esse profeta, apedrejado. Provavelmente os sicários, né? Que eram os religiosos que matavam em nome de Deus. Você vê que isso não é moderno, né? Você vê homens aí matando em nome de Deus. Naquela época, os judeus já faziam isso, né? Eles matavam em nome, os sicários matavam em nome de Deus. Então Tito invade ali e ele não concede o perdão aos sacerdotes, porque ele fala que o período do perdão havia passado. Da mesma forma, Deus está oferecendo a graça, né? O período de graça. Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém, quando ele está sendo crucificado, as mulheres vêm chorar por ele, ele fala para elas, não chore por mim, mas chore pelos seus filhos. Né? Jesus falando o que ia acontecer com Jerusalém. E aconteceu um trem de tamanho, chegou um trem tão terrível que a mãe comeu o filho. Por que Jesus falou, chore pelos seus filhos? Não por Jesus, mas pelos seus filhos, porque vocês não souberam reconhecer o tempo da sua visitação, né? O Redentor de Jerusalém estava ali, mas eles não souberam reconhecer ele, e por isso Jerusalém ia vir a sofrer no futuro, né? Por causa dessa rejeição, né? Moisés fala lá que viria um profeta igual a ele. A este eles deveriam ouvir. Só que eles não ouviram, não deram ouvido a Jesus. A gente vai falar um pouco de Tito, né? Eu dei aqui uma palavrinha sobre o imperador Titus. Titus, quando ele volta de Jerusalém, ali em Jerusalém, eles queriam vestir uma coroa, sabe aquelas coroas de louro dos imperadores? Eles queriam pôr isso em Tito. E ascender Tito, né, como um líder supremo. Só que Tito falou assim, Flávio José relata isso. Tito disse que não há mérito algum em vencer um povo que foi abandonado pelo seu próprio Deus. Não há mérito nisso. Você vê que o coração de Tito não era arrogante, né? Não era arrogante. O orgulho das pessoas da cidade de Jerusalém, a soberba, né? Foi o que causou a queda deles. Né? A arrogância é algo perigoso para o ser humano. Né? A palavra de Deus fala que a altivez precede a queda, né? Trocando isso por miúdos, diz que a arrogância precede a queda.
Quando a gente se torna arrogante, a palavra de Deus fala que a nossa queda está perto, está próxima. Então é perigoso, né, a arrogância. A gente tem que tomar cuidado. Esses homens que a gente vai estar falando, esses 10 homens aqui, a gente vai ver que o que semelha um com o outro. A gente vai ver isso, a humildade de coração, né? Nenhum deles apesar de Roma considerar os imperadores semideuses, esses homens aqui, eles não faziam muita apologia a isso, sabe? Eles não defendiam muito isso. Acho que no coração deles eles sabiam que não passavam de homens, né? E depois de Tito eu vou falar de Nerva, imperador Nerva. Ele foi um imperador eleito pelo Senado, porque o Senado já estava cansado da tirania dos líderes, dos imperadores, né? O imperador ele era tirano e ele tinha o Senado, mas o Senado era completamente coagido pelo imperador, né? Era um Senado faz de conta, né? Ele não tinha voz ativa, porque o Senado representava o povo. Só que o imperador ignorava o Senado, então ignorava o povo, né? A gente vai entender isso muito nos nossos dias, né? O Senado é uma instituição que representa o povo. E o imperador deve trabalhar em conjunto com o Senado, porque trabalhando em conjunto com o Senado, supostamente ele está trabalhando em conjunto com a sociedade. Então, a principal marca de Nerva foi essa. Ele aliviou a perseguição dos imperadores contra os senadores. Porque o imperador ele perseguia, ele ameaçava a família do senador, se eles não fizessem o que o imperador queria, né? Então o imperador manipulava o Senado. Então Nerva ele pôs um fim nisso. Ele tirou aquela perseguição de imperadores contra o Senado. Por isso não foi à toa que o Senado proclamou ele, né? Ele foi proclamado pelo Senado. Ele não veio da dinastia, ele não tinha laço consanguíneo, né? Ele foi o primeiro imperador a ser nomeado pelo Senado. Trajano, a gente vai conhecer um pouco sobre a história de Trajano. Trajano foi um ótimo administrador, né? Ele investiu pesado em infraestrutura do bem-estar do povo, sabe? Estradas, aquedutos, né? Em benfeitoria, em banhos públicos, em todas essas coisas, né? A gente vai falar sobre Hadrian, ou o imperador Adriano, né? Adriano também era um imperador que estava voltado ao bem-estar do povo, né? Ele era ele tinha uma mente para a economia, Adriano. Adriano ele entendia bastante de economia, então ele fez com que o comércio em Roma se alavancasse. Então a prosperidade, como se diz, do comércio financeira do império prosperou no tempo de Adriano. Adriano também ele enfatizava, ele fazia com que havia uma lei em Roma que chamava-se Pax Romana, né? A gente vê muito isso hoje. Pax, a tradução da palavra Pax quer dizer paz. Por isso que Roma, essa revolta dos judeus foi por causa dessa lei. Os judeus quebraram a lei da Pax Romana, que deveria se manter a paz no império. E os romanos começaram a brigar entre si, a matar entre um e o outro por causa de disputa de poder, né? Haviam essas facções, e essas facções elas não se entendiam, elas achavam que se eles conseguissem expulsar, né, o jugo romanos, retirar o jugo romano deles, uma dessas facções tinham que dominar sobre o povo. Então eles brigavam entre si, né? Eles quebraram essa lei da Pax Romana, né? E Hadrian ele enforçou muito essa lei, né? A Pax Romana ela garantia a sua liberdade de ir e vir no império, né?
Era muito respeitado isso em Roma, essa lei. Tanto é que se tivesse um motim, por exemplo, naquelas rodas de pessoas, quando Paulo vai no Areópago, onde eles se discutiam filosofia, ideias, essas coisas, se houvesse briga ali dentro, os soldados poderiam prender o causador daquilo, porque ele havia quebrado a lei da Pax Romana. Era uma lei que obrigava a se manter a paz. A gente vai falar sobre Antoninus, ou Antônio, imperador Antônio. Antoninus foi um amante da cultura, né? Ele incentivou a cultura, artes, museu em Roma, teatro, e ele honrou, ele condecorou aqueles que ensinavam, né? Algo que a nossa sociedade deveria aprender, né? Dar mais honra aos professores, né? Valorizar os professores, investir nos professores, porque Antoninus fez isso. Ele honrava os mestres de ensino, aqueles que eram amantes, né? Os amantes da filosofia, né? Porque a palavra filosofia, no seu sentido original, quer dizer amigos da sabedoria, né? Todos esses imperadores, todos esses homens, pode-se dizer que eram amantes da filosofia. Vamos ver lá o que diz Provérbios. Salomão não foi o exemplo de sabedoria que a Bíblia revela ele como exemplo de líder sábio? Apesar que a sabedoria dele converteu ele num tolo, né? Então, ele foi sábio, mas nem tanto, né? Ele caiu, ele tropeçou na sua sabedoria. Mas Salomão, ele é o pai da sabedoria, ele é muito sábio, é um rei muito sábio. Ele preservou, não é à toa que ele preservou a paz. Durante o reino de Salomão não houve guerras. Então, para você preservar a paz, você tem que ser muito sábio, né? Olha o que Salomão escreve, lá em Provérbios capítulo 4, verso 6. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Vamos dizer, não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Então, quer dizer, todos esses homens aqui eram amantes da sabedoria. Filosofia, filo, é amigo, filo, né? Quer dizer amigo. E Sofia quer dizer sabedoria, amigos da sabedoria. O que todos esses líderes tinham em comum também? Eles tinham um temperamento moderado, né? Eles tinham um comportamento equilibrado, eles tinham um temperamento, como se diz, do fleumático, aquela pessoa fleumática que é equilibrada, ela pensa nas consequências, ela pensa no bem-estar dos outros antes do seu, né? Ela entende a lei da semeadura, né? Se você semear o mal, você vai colher o mal. Se você semear o bem, você vai colher o bem, né? A gente tem uma ideia errada da graça de Deus, que a graça de Deus, ela anula essa lei da semeadura, ela não anula isso. A graça de Deus, ela te concede a salvação, né? Somos salvos pela graça, né? E a gente sabe também que a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo, mas ela não triunfa sobre o juízo se a gente permanecer com o coração duro, né? Então, quando a gente comete o mal, devemos, né, procurar um arrependimento sobre aquilo para evitar. Nesses casos, sim, Deus ele pode aliviar a lei da semeadura, mas são exceções. É a exceção da regra. Tem muita gente que quer fazer da regra uma exceção. Fazer da exceção uma regra, perdão, né? A exceção não é a regra, né? Esses casos são exceções da regra, que Deus atua. Como, por exemplo, a mulher adúltera, que deveria ser apedrejada, né? E Jesus fala, quem tem a primeira pedra, que atire. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Então, logo, eles lançaram as pedras no chão e Jesus perguntou a ela, ninguém te apedrejou? Ninguém te apedrejou, mulher? Ninguém te condenou, mulher? Ela fala, não, Senhor. E ele diz, vá, que eu também não a condeno. Tá vendo que Jesus ele livra do juízo? Qual que era a lei ali? Ela ser apedrejada. Jesus livrou ela daquela condenação. Então a misericórdia de Deus realmente ela triunfa sobre o juízo, mas não é somente quando há um arrependimento genuíno, né? A gente pecar deliberadamente, confiando que a graça de Deus vai te livrar disso, Deus ele é a sabedoria por excelência. Deus ele sonda o nosso coração, né? Não tem como a gente enganar Deus, né? Não tem como a gente trapacear com ele. Então eles tinham tudo isso em comum. Todos esses grandes homens de Deus não, grandes homens, né? Porque os romanos, eles eram politeístas, né? Eles não criam, eles criam eles poderiam até receber o Deus, né, de Paulo, mas eles acrescentavam aquele Deus como um Deus junto aos outros, né? Eles eram politeístas. O Deus que Paulo anunciava, eles tudo bem, a gente entende o seu Deus, então vamos, né, colocar ele aqui, fazer uma estátua para ele, né, e colocar ele no hall dos deuses, e pronto, é mais um Deus. Eles não entendiam que o Deus de Paulo é o Deus dos deuses, né? Ele é o único e verdadeiro Deus, né? Ele é o criador de todas as coisas. Eles não tinham, os romanos eles tinham esse, por isso que a Bíblia fala, né? Tá lá, eu quero até repetir esse texto que é muito interessante. Colossenses 1:3, ele nos libertou do império das trevas. Então quer dizer, império está meio ligado trevas, né? Roma, a gente vai aprender que Roma é marcada por conspirações, por golpes. Você vê que Júlio César ele ascendeu ao poder com um golpe, né? Ele foi pro exército, ganhou popularidade porque ele era um militar extraordinário. Ele conquistou a área da Gália, ele conquistou a metade do mundo daquela época. Ele estendeu o império, ele dobrou praticamente o território do império. E com isso, o que Júlio César ganhou? O apoio do povo. E ele aproveitou o apoio do povo e foi lá e deu um golpe no Senado. Ele subjugou o Senado. Ele falou, vocês vão existir, mas vocês não opinem nada mais não, tá? Quem dá as ordens de que agora é o imperador. Foi isso que Júlio César. Por isso que Júlio César não é considerado como imperador, né? Por alguns ele é considerado, por outros não. Eu não tenho certeza se ele foi deificado. Acho que não, Júlio César não foi deificado. Só porque eles deificavam os imperadores que tinham feito alguma coisa boa. Roma deificava um imperador, tornava ele Deus após a morte, Deus com D minúsculo, tá? Não é... A gente tem que entender bem isso. E o imperador que após a morte era declarado Deus, que Roma tinha cultos aos imperadores, né? O hall dos deuses lá tinha lá os imperadores que foram considerados deuses. E os romanos tinham que prestar culto a esses deuses, né? Culto aos Césares, né? A dinastia de César, né? Que César se tornou um título. E a gente vê que eles tinham isso de cultuar e alguns eles elegiam, deificavam ele e outros não. Os imperadores maus, não, o Senado amaldiçoava eles. Que era o Senado que dava esse título de Deus para eles. Era por votação do Senado. Por isso que alguns imperadores, no final da morte deles, eles elegiam alguém que ia conseguir manipular o Senado para fazer com que o Senado desse esse título de deificar ele, né? Ele ser considerado um Deus após a morte. Alguns imperadores usavam disso.
da manipulação, para deixar algum sucessor que fizesse isso, que manipulasse o Senado. Mas alguns eram tão maus, imperadores eram tão tiranos, né? Nero foi considerado o mais louco de todos. Ele matava os cristãos, pôs fogo em Roma e acusou os cristãos de ter feito aquilo. Ele era tirano, bárbaro. Então, esses não. Roma, o que a Constituição mandava? Esses deveriam ser amaldiçoados pelo Senado. Eles eram amaldiçoados e o seu nome era apagado. Não podia nem mais lembrar do que foi feito aquele imperador. Eu encerro esse vídeo aqui. Para a gente ter uma ideia mais ou menos dos próximos vídeos, né? Eu espero que você tenha gostado, né? E tenha aprendido, que a gente aprende muito com esses homens, muito, né? Principalmente com os homens do reino, os reis aqui que eu vou citar, tá? Porque o reino de Deus, o reino de Deus, não é carne, nem bebida, né? Não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. O reino de Deus não é um império de Deus. Deus não é um imperador, né? O império emprega muita violência. A gente vai ver isso em Roma. Violência, força. O reino de Deus fala que não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Forte abraço, a gente se vê nos próximos vídeos e que Deus abençoe a todos vocês.